Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal. Estamos aqui em Lucas e eu quero pedir para você, se você ainda não curtiu o vídeo, por favor, já curta o vídeo, já se inscreva no canal para estar recebendo e vamos continuar a nossa leitura bíblica. Eu acredito que vamos terminar Lucas today. Deixa eu ver. Temos aí, talvez mais uns 2 vídeos para Lucas. É que a folha da Bíblia é tão fininha que às vezes a gente até se perde. Não, talvez uns 2 vídeos, não sei. Vamos tentar, porque depois vem João, o apóstolo do amor. Vamos lá, nós paramos aqui no capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. Vamos lá? Lucas, capítulo 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e seus mestres da lei criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês que possui 100 ovelhas e perdendo uma não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontrá-la, coloca alegremente nos ombros e vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Uau, que lindo! Isso daqui mostra o quanto você é importante para Deus, não importa se você é pecador, se você erra, se você não erra. Ele se alegra quando você volta-se para ele, porque você precisa dar a liberdade dele te carregar. Porque se você continuar fugindo, como que se você tem que querer ser encontrado? Você tem que se disponibilizar para ser encontrado. A diferença de nós para essa ovelha aqui é que você tem que estar disposto a ser encontrado, você tem que permitir que Jesus te carregue, te coloque no braço, e a alegria dele é imensa, como a de um pastor quando encontra a sua ovelha. E ele deixa assim as 99 lá, que já sabem de tudo, fiquem aí por enquanto eu vou ali buscar a minha ovelha perdida, que se acha perdida, né? Porque quando a gente quer encontrar Deus, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca existe barreiras. Eu tenho certeza que quando a gente quer e abre o coração para isso, uau! Jesus nos encontra no piscar de olhos. Vamos lá? A parábola da moeda perdida. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Para quem não sabe, dracmas é moeda, tá, gente? E quando a encontrar, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Uau! Deixa eu tirar aqui. Eu mudei um pouco, né, o cenário, tirei as estantes de lá de trás, passei os livros para outro lugar, estou remodelando a casa aqui, mas a leitura bíblica continua independente. A parábola do filho perdido. Deixa eu só fazer uma observação aqui. Até o meu post-it está diferente, forma de coração. Prontinho. Deixa eu anotar. Colar meu post-it em forma de coração. Só que esse é grandão, dá pra fazer bastante observações. Vamos ver a parábola do filho perdido. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Então, muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá
desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com os cidadãos daquela região, onde mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeia que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, lhe disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Você começa a dar valor a pequenas coisas que antes para você era ilusório, né? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seu pé. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegra-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu a seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo a teu serviço e nunca desobedeci tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegra-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, e estava perdido e foi achado. Em outras palavras, né? Deus perdoa, né? Assim como esse pai perdoou tudo que o filho tinha feito, que ele sabia que o filho dele estava perdido, perdoou, recebeu de braços abertos, porque Deus é isso. Deus é esse amor que não vai olhar para você, carne, para você, seu estereótipo. Deus vai olhar para o seu coração. Ele estava realmente arrependido e realmente veio pedir perdão pro pai. E o que o pai fez? Perdoou, porque Deus é amor, gente. Deus realmente é amor. Deus realmente é um Deus de compaixão. É um Deus que sempre vai estar ali pra gente. É só ir, vá. Se você tem que fazer um concerto com Deus, como eles dizem aqui, faça o concerto com Deus e viva feliz. Viva a vida, o resto da vida que a gente tem aqui na Terra. Viva que seja próspera, que seja boa. Quando a gente tá com Deus, ela é mais fácil. Entendam isso, por favor. A parábola do administrador astuto. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor está me despedindo, o que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. E já sei o que vou fazer para que, quando perder meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores de seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse: tome sua conta, escreva 80.
O Senhor elogiou o administrador desonesto porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel ao pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a você? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, e o que se dedicar a um se desprezará do outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uau! Os fariseus que amavam o dinheiro ouviram tudo isso e zombaram de Jesus. Eles lhe disse: vocês são os que justificam a si mesmo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem dinheiro, aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Na verdade, né, gente, tudo que tem muito valor aqui pra gente é passageiro, né? É tudo muito passageiro. Isso daqui são riquezas que vão acabar em pouco tempo, né? E aqui tá falando sobre honestidade. Honestidade não tem que ser uma qualidade. Honestidade é uma coisa que tem que vir da gente, tem que ser próprio do ser humano, ok? Outros ensinamentos. A lei e os profetas profetizam até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Uau! Espero que Deus nos perdoe, né? O rico e o Lázaro. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante de seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Uau. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, deixa que eles avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém entre os mortos. Uau! Capítulo 17. O pecado, a fé e o dever. Jesus disse a seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar. Jesus já até avisava, né?
Mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a você, e disser, estou arrependido, perdoe-me, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. Até os apóstolos achavam difícil. Você acha que é fácil ou difícil perdoar? Os apóstolos estão só pedindo aqui para aumentar a fé deles. Ele respondeu, se vocês tivessem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar ao campo, venha agora e sente-se para comer. Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto come e bebo. Depois disso, você poderá comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em voz alta, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse, vão mostrar aos sacerdotes, enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e louvasse a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele lhe disse, levante-se e vá, sua fé o salvou. Isso aqui chama-se gratidão, né? Que muitos não têm. Gratidão. Quer dizer, aí eu pergunto, será que os outros 9 foram salvos ou foram apenas curados? Quem que foi salvo e quem que foi só curado? A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Isso aqui é profundo também, gente. Aqui Jesus já era o reino de Deus. Depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa no dia de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando, construindo. Mas o dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo de enxofre do céu e os destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim como o dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo
não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Gente, isso daqui é a representação do dia, né? Que a gente subentende, do dia do juízo final, em que quem tem a Deus, quem aceitou Jesus, quem entende essa palavra, né? Subirá aos céus. Por isso que ele fala, um desaparecerá e o outro ficará. Um desaparecerá, o outro ficará. Não é porque as pessoas são escolhidas aleatoriamente, mas é porque já tem todo um contexto, ok? Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Capítulo 18, a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Nossa, que importante isso. A importância da oração. A gente fala tanto, né? Ele disse, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhes, faz-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E digo a vocês, ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, e eu te agradeço Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo a vocês que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Jesus e as crianças. O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Peraí, gente. Certo homem importante lhe perguntou, bom, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Olha só, Jesus estava pedindo para ele seguir. Jesus não ficava falando para todo mundo seguir ele, né? Vocês perceberam que durante todos esses evangelhos, Jesus tinha escolhido
os 12, mas Jesus não falava quantas pessoas que ele curou, que queria seguir ele falava, não, você tem que ficar aqui, né? E olha só o tanto que esse rapaz, ele foi bem visto aos olhos de Jesus, porque Jesus falou pra ele, venda tudo e me segue. Olha só. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse, como é difícil os ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Gente, aquilo não quer dizer que você tem que ser pobre para entrar no reino de Deus, passar fome. Nossa, já passei tudo que eu tinha que passar aqui na terra. Aqui quer dizer que você tem que ser desapegado, porque o que tá aqui vai durar pouco, vai acabar. Então não faça do dinheiro o seu Deus. É claro que é muito bom você ter dinheiro, porque quanto mais dinheiro você tem, mais você pode ajudar as pessoas, mais você pode ter uma vida mais fácil aqui na Terra. Não tem nada de errado em ter dinheiro. O errado está em você colocar o dinheiro acima de Deus, em você colocar o dinheiro como a coisa mais importante da sua vida. Primeiro, que não vai fazer bem pro seu psicológico. Uma hora você pira. E segundo, que Deus nunca vai aprovar isso, porque o mais importante não é o dinheiro. Tudo que tem aqui vai virar pó. Os que ouviram isso perguntaram, então quem poderá ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse, nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus, digo a verdade. Ninguém que deixou sua casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais a sua futura vida eterna. E é isso, o segredo é esse, entende? Não é o dinheiro ter ou não ter, eis a questão. É o que você faz com o dinheiro, como você administra ele dentro de você e para você. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Jesus chamou à parte os 10 e os 12 e lhes disse, estamos subindo para Jerusalém e tudo o que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele e o insultarão, cuspirão nele e açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, não entendendo nada dessas coisas, o significado dessas palavras lhe estava oculto e eles não sabiam o que ele estava falando. Imagina a cara dos discípulos boiando, né? Um mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se de Jesus, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele lhe pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aos que iam adiante, repreendiam ele para que ficasse quieto, mas ele gritava mais alto ainda, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus passou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chamou para perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse, recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Uau! É engraçado, né? Se ele tivesse ficado quieto lá, calado, porque as pessoas tentaram calar ele, você acha que ele teria sido curado? Ele foi curado por quê? Porque ele correu atrás daquilo que ele queria. Porque se ele continuasse lá, sentado, ai, por que eu sou cego? Oh, céus, oh, vida. Ele não quer ser curado, gente. Pra gente ter aquilo que a gente quer de Deus, a gente tem que pedir, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer nossa parte. Não ficar esperando as coisas de mão beijada, porque não virão. E quanto mais tentaram calar ele, mais ele gritou, né? É a mesma coisa, fala, fica quieto. Ele, ah! E é assim que a gente tem que fazer. Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. As pessoas vão tentar te parar, as pessoas vão tentar te calar. E o que você vai fazer? Gritar mais alto ainda, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos.